Olá, meus amigos do canal Diretrizes Espíritas. Hoje a nossa reflexão nos impacta de uma forma assim, bem direta, porque infelizmente faz parte do nosso cotidiano. Com certeza vão existir pessoas, que não têm esse tipo de postura, são raras, mas na maioria nós temos ainda esse vício latente em nosso interior e precisa ser corrigido, precisa ser, vamos dizer assim, domesticado. Seriam nossas férias interiores que de vez em quando colocam-se para fora, gerando então esse transtorno. Estamos falando sobre a difícil arte de dar a outra face. A gente vai analisar esse assunto baseado em alguns livros, que no finalzinho vou citá-los, mas estamos discutindo sobre a agressão e a lei do retorno. É aquele que foi colocado por Jesus a respeito desse assunto, quando se discutiu: ao que te bate uma face, oferece-lhe a outra igualmente. Então, Jesus, o nosso mestre de Nazaré, nos convida a essa reflexão e essa postura quando nós nos sentimos agredidos por alguém. Ou também quando nós somos, o contrário, os agressores. Então, é difícil realmente a arte ou virtude que precisamos conquistarmos para sermos felizes. Como é que funciona isso, esse assunto? A gente vai encontrar, então, no livro O Céu e o Inferno e também no livro dos Espíritos, mas nós optamos por esse livro O Céu e o Inferno, lá no seu capítulo 7º, da primeira parte, quando se estuda o Código Penal da Vida Futura, no seu item 7, Kardec e os Espíritos fazem a seguinte advertência, lembrando que o Espiritismo é uma doutrina que esclarece, ele não impõe, mas à medida que nós vamos nos esclarecendo, automaticamente nós temos que impor aquilo que nós estamos aprendendo em nosso cotidiano, em nossa vida. Então, coloca os espíritos. O espírito sofre pelo seu próprio mal, que ele fez, de maneira que a sua atenção, estando incessantemente concentrado nas consequências desse mal, ele compreenda melhor os seus inconvenientes e seja motivado a corrigir. Então, aqui afirma que nós sofremos em consequência do mal que nós mesmos causamos a nós mesmos. A gente vai verificar que quando você faz um mal a uma pessoa, na verdade você está infringindo uma lei divina. E continua o Espírito. Pouca gente, enquanto nas lidas da assistência corporal, detém-se para refletir sobre a lei de causa e efeito, também conhecida como lei de retorno, e para algumas pessoas como sendo a lei do karma. Então a gente vai então analisar por esse ângulo. A gente vai então verificar que a lei de retorno, como magna expressão da justiça divina, apoia-se no fato de que todas as nossas relações humanas estão calcadas nas trocas fluídicas, nas energias individuais que impregnam os fluidos em torno dos indivíduos. Então, nós todos, sem nenhuma exceção, temos uma carga de energia ao nosso redor, e toda vez que nós pensamos em fazer algo de bom ou algo de ruim, automaticamente nós expelimos essa carga de energia que dá sinônimo de fluidos e automaticamente vamos influenciar de forma positiva ou negativa a nossa vida e também a vida daqueles que fazem parte do nosso cotidiano. E seguindo a máxima, a gente vai encontrar onde Jesus colocou isso. Ao afirmar que cada um será dado conforme a sua obra, está lá em Mateus, Jesus de Nazaré estabelecia a grandiosidade lei do retorno, uma vez que se pode claramente entender que, se as obras forem de boa qualidade, os resultados colhidos serão felizes. Porém, se as obras forem nefastas, as consequências hão de ser penosas. Então, Jesus foi muito claro nessa afirmativa. Mas lembrando, ele não estava impondo, está esclarecendo, e nós temos que nos impor isso. Nós que temos que aprender a impor essas diretrizes em nossos corações. Por que colocamos isso? Pensando desse modo, pode estabelecer-se
né, uma correspondência entre as várias atitudes humanas capaz de justificar as colheitas de alegria ou desventuras ao longo do nosso caminho. Uma amiga nossa sempre coloca que dizer assim, a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então aqui está se colocando que no nosso dia a dia, de acordo com o nosso relacionamento com o próximo, seja ele familiar, seja ele na sociedade, onde quer que nós estejamos, nós então vamos ter que entender que aquilo que nós estamos colhendo fatalmente está em função daquilo que nós plantamos. Ninguém colhe algo que não plantou, certo? Sempre existe, né, um ponto de partida, e esse ponto de partida, vamos dizer assim, poderá ser nas alegrias boas, nas coisas boas que fizemos, ou nas desventuras que colocadas no texto que nós praticamos de forma assim, arbitrária, né, utilizando sempre o nosso livre-arbítrio em fazer ou não fazer isso. A gente vai então ter o sentido da agressão. O que vem a ser isso? Né? A agressão geralmente permite que o agressor desfaça das tensões internas que o oprimem, descarregando os seus conteúdos psíquicos por meio de atos ou palavras que têm endereço certo, ou que são tirados a esmo, mas que têm o escopo de drenar os elementos interiores que pressionam o indivíduo. Então há essa coisa lógica que nós todos temos nossos desejos reprimidos, as nossas angústias contidas, nossas revoltas contidas, e muitas vezes a gente não sabe administrar isso, e basta alguém mexer conosco, colocar na linguagem bem comum, mexer o nosso carro, pisou no nosso carro, seja no ônibus, na fila de um banco, na rua, na hora que você olha e de repente que a pessoa, você tem aquela ideia, né, equivocada de que a pessoa está te fazendo alguma coisa ruim, automaticamente nossos impulsos psíquicos, nossa energia interior, que não está sendo bem administrada, ela sai com muita agressividade. A ponto de nós estudarmos isso lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala sobre a ira, que seria, vamos dizer assim, aquela demência passageira capaz de fazer estragos imensos. Então aqui está colocando que a pessoa tem essas questões internas, ela não sabe drenar, não sabe trabalhar isso, e isso explode, criando então a agressão. Nesse caso, essa agressão vai surgir através de palavras, de atos, de zombaria grotesca contra alguém do mesmo modo, né? E também níveis físicos, em que você poderá agredir a pessoa. Aquilo que aconteceu com Jesus quando ele estava sendo preso e um guarda o agrediu, né, de forma gratuita. Nessa hora, a expressão, né, pode, de outro modo, mostrar-se por meio de palavras de baixo calão, expressões chuvas até impacto com a arma e intenções criminosas. Basta verificar a agressividade no dia de hoje nos meios políticos e sociais das pessoas, utilizando todos os níveis baixos para poder até mesmo ganhar espaço, utilizando então desses argumentos sólidos, né, a fim de mexer. E como tem pessoas que gostam, infelizmente formam aqueles seguidores fanáticos. E continuando, qual seria esse objetivo? Tem que analisar o seguinte: o espectro das agressões é suficientemente amplo para que estabeleça incontáveis tipos de sofrimento, tanto do lado de quem agride como do agredido. Então, são inúmeras as causas e agora o objetivo. Aí coloca o espírito na agressão, comumente busca o desnudamento de reais ou pretensas fragilidade de alguém, ou, por outro lado, pretende-se menosprezar as condições físicas, morais, intelectuais de alguém. É o que está acontecendo hoje, nessa baixaria que ocorre nas mídias sociais das pessoas, né? Menospreza os preconceitos que estão surgindo em todos os níveis, gerando, então, esse, vamos dizer assim, desequilíbrio emocional grande que está afetando a vida do nosso cotidiano. Nesse ato, o agressor faz sentir seu agredido a carga doentia que ele vai na alma, tentando desorganizar a defesa do outro. Então, aquela pessoa que agride, no fundo, é um ser doentio. A sua alma está doente, ele quer agredir o outro, certo? Aí vem essa imagem que simbolizando a defesa. Por que colocamos isso? Porque na hora que você, né, está preparado emocionalmente, acontece isso. No caso do agredido, ele está em melhores condições
moral e emocional pairar sobre o Estado, impondo ao agressor de ter que reabsorver os seus próprios miasmas, as suas próprias energias negativas. Então, aquele que emite essa energia negativa, a sua agressividade, encontrando alguém, né, pacífico do outro lado, automaticamente vai ter esse retorno, e esse retorno a pessoa vai ter que reabsorver essa energia negativa que ele gerou. Assim, a gente vai verificar que quando nós escolhemos, vamos dizer assim, né, essa agressividade e não sabe administrar essa agressividade, automaticamente a gente vai desenvolver um sentimento de piedade em nós mesmos, né? Por que eu fui agredido, né? Aquela questão assim, ou de outra forma, nós vamos desenvolver o ódio e automaticamente vamos ter o desejo de, né, inspirar e dar a vingança, né? Aquela questão de a arte dominar, de dar face direita ou esquerda. A correspondência, coloca o espírito, é o pior que pode ocorrer a quem quer que seja, né, alvo de agressão. A assimilação da ofensa torna-se implícita a confissão de que o agredido realmente é culpado do que o acusa, culpado de hoje ou de alguma coisa do passado que não foi regularizado devidamente. Olha só como é profunda essa questão aqui, para que nós possamos individualmente analisar. A gente vai verificar então que tem um choque de retorno, né? Então a gente vai verificar que quando a gente, né, agride uma pessoa, na verdade estamos infringindo uma lei divina, certo? Ela vai atingir alguém, mas no fundo a lei divina está sendo transgredida, porque a lei divina não existe essa de você agredir o outro, certo? Mesmo que a pessoa tenha te perdoado, certo? Caberá ao ofensor dar conta do seu desequilíbrio ante a consciência divina. Ou seja, ele foi perdoado, mas ele, por ter infringido uma lei divina, ele vai ter que reparar esse mal que ele fez. Daí, né, a gente verificar, né, a lei divina, que é muito forte nessa hora, né, dizendo que, né, é francamente educativa essas leis, permitindo que cada filho e espírito se recomponha para a felicidade que seu anelado destino. Assim, a gente vai verificar que somente quando nós conseguirmos, né, dizer assim, eliminar esses vestígios das agressões, é que nós seremos, né, mais felizes. Enquanto isso não ocorrer, a gente vai sofrendo sempre, né, um período. E qual seria a conclusão nesse momento, né? A conclusão simples. Diante das várias reflexões a respeito da vida, das agressões, da lei de retorno, seria muito importante que a pessoa revidasse esforços por educar os sentimentos, educar o temperamento, disciplinando a sua vida mental, deixando assim, aos poucos, de encontrar motivos de cometer agressões, passando a pensar a vida e viver com entusiasmo, com fraternidade, fazendo ao semelhante tudo o que gostaria que ele fizesse, como ensinou Jesus de Nazaré. A gente vai encontrar esse assunto, como eu disse no início, no livro dos Espíritos, no livro Céu e Inferno e no livro chamado Justiça e Amor, onde aqui está a maior parte do que nós aqui escrevemos, de Raul Teixeira com Efeito de Camilo. Fica a nossa reflexão sobre a difícil arte, né, de mostrar a outra face do nosso relacionamento humano com aquilo com que nós temos dia a dia. Fica o nosso abraço e até o momento em que nosso canal de Diretrizes Espíritas.